Olá, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de se conhecer o continente europeu e também como que se formaram os estados modernos da Europa. Vocês podem ver que nessa imagem eu coloquei para vocês aqui o nome Europa pegando fogo. Por quê? A Europa é um lugar de efervescência cultural. Inúmeras culturas, inúmeros povos se territorializam dentro de um espaço relativamente pequeno. E isso faz com que hajam bastante interações culturais e muitos conflitos regionais. Então, por que estudar a Europa, né? Por que nós brasileiros temos que aprender sobre o continente europeu? Se a gente pensar, é meio que lógico. Por exemplo, nossa língua materna, né, o português, ele é uma língua europeia, de origem latina, lá do tempo do Império Romano, quando começou a se formar o português primitivo e que depois foi trazido aqui para nós, para o Brasil, junto com a colonização portuguesa. Além disso, nós carregamos, né, a maioria dos brasileiros em seu sobrenome carrega sobrenomes europeus, português, espanhóis, italianos, sobrenomes alemães e até mesmo ingleses. Porque justamente esses países eles fizeram com que imigrantes viessem para o nosso país, viessem a colonizar o Brasil. Além dessa influência na língua, na religião, a maioria dos brasileiros são cristãos, na filosofia, a filosofia greco-romana, né, os europeus, eles também, quando vieram para cá, eles ajudaram a construir as cidades. Então, quando você olha para as cidades brasileiras, você vê muita influência da cultura europeia. Por exemplo, nessa imagem aqui. Essa aqui é uma imagem da cidade de Prudentópolis, lá do interior do Paraná, em que a população ela tem origem ucraniana. Parte da população de Prudentópolis tem origem ucraniana. E aí quando eles vieram para cá, eles trouxeram o jeito de construir as casas, o jeito de construir as igrejas, trouxeram a sua religião. E aí eles se territorializam, eles materializam esses referenciais culturais dentro do nosso país. Estão vendo essa imagem aqui? Ó? É uma imagem de uma igreja em estilo arquitetônico que é utilizado na região da Ucrânia. Aqui outro exemplo, a cidade de Malé, no interior do Paraná também, né? Estão vendo aqui é uma estrutura, uma construção em estilo polonês. Essa cidade aqui, ela tem muita influência da imigração ucraniana e da imigração polonesa, que se territorializam nessa cidade. Eles trazem o modo como eles construíam as suas coisas na Europa, eles materializam aqui no Brasil. Outro exemplo, a cidade de Joinville, que tem uma forte influência alemã. Então você vai na cidade de Joinville, é comum você ver esses tipos de construções aqui, que é uma característica de construções lá da Alemanha. Então a influência dos alemães no sul do Brasil ela é muito marcante e ela ajuda a construir as cidades. Outro exemplo da influência dos imigrantes europeus para o Brasil é em relação aos italianos. Estão vendo aqui essas imagens da cidade lá de Pedrinhas Paulista, no interior de São Paulo. Você estando nessa cidade, você tem a impressão que está em Roma, você tem a impressão que está em uma cidade italiana. O modo como constrói as igrejas, as praças, todas essas referências, elas vêm do continente europeu. Aqui o centro histórico da cidade de Recife, vocês sabem muito bem lá das aulas de história que o Nordeste brasileiro foi invadido pelos holandeses. Então, até mesmo os holandeses eles deixaram suas marcas dentro do nosso território. Você vai lá em Recife, no centro histórico, você consegue identificar várias construções que remetem à arquitetura da Holanda, a arquitetura holandesa dentro do Brasil. E aí as cidades mais tradicionais, né, que utilizam um modelo português de se construir a cidade. Como que os portugueses construíam a cidade? A primeira coisa que eles faziam quando chegavam em um local para construir a cidade é fazer a igreja. E a partir da igreja, né, na frente dela se cria um largo, né, ou seja, um local onde a praça se estende e ao redor da praça a casa dos cidadãos mais importantes. Isso remete à história de nosso país. Então os portugueses eles também trouxeram seu modo de construir cidades aqui para o Brasil. A maioria das cidades brasileiras vai ter no ponto mais alto lá uma igreja católica, na frente uma praça e ao redor da praça as construções onde moravam os cidadãos mais importantes da época.
Hoje até mesmo o comércio, né, os bancos, eles se apropriam dessa ideia, né? Vocês podem ver que a maioria das agências bancárias, elas vão procurar construções deste tipo aqui. Vão procurar os centros históricos das cidades brasileiras, construídas lá pelo modelo português, para se instalar. Por quê? Porque eles querem mostrar que fazem parte de uma tradição do país, que fazem parte do país desde o início de sua formação. Então nós importamos esses modelos de construir cidade, principalmente os modelos de construir cidades na Europa. Nós tentamos fazer mais ou menos parecido aqui no Brasil. Então, para quem não sabe, a Europa é essa extensão de terra. Essa aqui é uma imagem de satélite que mostra uma parte do continente europeu. Vocês estão vendo aqui, ó, Portugal, Espanha, Itália, França, a Inglaterra cheia de nuvens, né? A gente já viu que em Londres, lá, de cada 2 dias do ano, um passa com chuva. A Península Escandinávia, toda essa área aqui, ó, da Rússia. Então, esse é o continente europeu. Essas pessoas que vieram desses lugares que acabaram influenciando tanto a cultura brasileira. Mas de onde vem o nome Europa? O nome Europa é da mitologia grega. Dentro da mitologia grega tem uma historinha lá que diz que existia, há muito tempo atrás, uma princesa no reino da Fenícia que se chamava Europa. Ela era uma princesa muito bela. E como vocês sabem, né, Zeus, que era o chefe lá do Olimpo, ele sempre se interessava pelas pessoas bonitas aqui da Terra. Então Zeus viu a princesa Europa e ele se interessou por ela. Achou ela muito atraente. O problema é que Zeus era casado com a deusa Hera. E para ele enganar a deusa Hera, ele se transformava em um boi. Né? E se transformava em um boi para se aproximar da princesa Europa. Um dia ele se transformou num boi, chegou perto da princesa, ganhou a confiança dela e ela subiu em cima desse boi. Zeus, que era muito esperto, saiu correndo e atravessou o mar Mediterrâneo. Estão vendo essa imagem aqui, ó? Atravessou o mar Mediterrâneo e foi com a Europa, né? Foi com a princesa Europa morar na ilha de Creta. Na ilha de Creta, eles tiveram 3 filhos, né? Então, segundo a mitologia grega, né, a origem do povo europeu, ele tem uma origem divina. Zeus teve filhos com uma mortal e esses filhos, né, os 3 filhos da princesa Europa, deram origem ao povo europeu. Hoje tem até homenagens a esse mito. Na moeda de euro da Europa, por exemplo, a gente tem a Zeus, né, na forma de boi, com a princesa Europa sobre ele, né, quando ele raptou ela e levou para a ilha de Creta, dando origem ao povo europeu. Essa é uma explicação mitológica, né, de onde vem a origem do nome Europa. Vem lá da mitologia grega. E a Europa e a Ásia, vocês sabem que ela geologicamente formam um único continente, né? Os 2 continentes são unidos, chamados de Eurásia. E aí a Europa, ela tem várias penínsulas, né? A Europa, ela pode ser considerada como uma grande península, como se fosse a maior península, a maior e mais importante península do mundo. Vocês podem ver que ela é toda rodeada por água, por mares. Aqui vocês estão vendo que ela tem o Mar Negro, aqui tem o Mar Mediterrâneo, o Atlântico, até o Mar Ártico. Toda essa área aqui, a Europa, é circundada por águas. E dentro dela, a gente tem a formação de várias penínsulas importantes e muito conhecidas, como, por exemplo, a Península Ibérica, a Península Itálica, a Península Balcânica, aqui onde ficam os Balcãs, mais a Grécia, a Península Jutlândia, onde fica a Dinamarca, e a Península Escandinávia, onde ficam os países como Suécia, Noruega, fazem parte da Península Escandinávia. Então a Europa, ela é muito recortada e todas essas áreas aqui banhada por mares. Aqui tem alguns dados sobre a Europa. Então ela é um continente muito dividido, ela tem aproximadamente 50 países, tem cerca de 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então é um pouquinho maior do que o Brasil. Lembra que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados? A Europa, ela tem 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. A população da Europa, ela é uma população relativamente grande, ela tem 730 milhões de habitantes. E eles são os colonizadores da grande parte da superfície terrestre, né? Então, você vem para a América, você encontra países que falam português. Você vai para a África também. Você vai para
o Sudeste Asiático você consegue encontrar regiões com influência da língua portuguesa. Mesma coisa o inglês, mesma coisa o espanhol e até mesmo o holandês. Então eles são colonizadores de grande parte do planeta, eles influenciaram grande parte do mundo, com sua filosofia, com sua religião, com sua língua, seus costumes e seu modo de construir os espaços onde as pessoas habitam. A formação da Europa contemporânea. Então a Europa é um continente multicultural, porque eles receberam influência de inúmeros povos, dos arianos, dos vikings, dos romanos, dos mongóis, dos bárbaros, dos africanos, dos egípcios, enfim. Uma infinidade de povos acabaram influenciando na Europa contemporânea. E por que disso? Porque eu já falei que a Europa ela está conectada com o continente asiático, estão vendo aqui a Ásia, aqui está a Europa, e também conectado com o continente africano. Uma das características geográficas da Europa é ela não estar verdadeiramente separada da Ásia e da África. Estão vendo esses caminhos aqui? Esses caminhos já existiam há mais de 2000 anos e eles interligavam reinos muito importantes, culturas muito diferentes uma das outras. Por exemplo, cultura da China, Java, Índia, a Pérsia, a Arábia, a Somália, o Egito, todos eles conectados através desses caminhos que eram os caminhos da Rota da Seda. Então, as invenções que ocorriam na China, na Índia, na Europa, no Egito, todas elas eram partilhadas. Uma hora ou outra a novidade chegava até o continente europeu. Então, de certa forma, ele sempre recebeu influência de todos esses povos, de todos esses países. Os romanos também foram os grandes contribuintes para a cultura europeia, tanto que a maioria dos países europeus seguem hoje a filosofia greco-romana. Eles se enquadram no que a gente chama de países ocidentais, países que têm mais ou menos a mesma filosofia, que têm mais ou menos os mesmos objetivos, os mesmos pensamentos. Que é o caso do Brasil. O Brasil também se enquadra nos chamados países ocidentais. Apesar de ter alguns preconceitos, alguns ranços religiosos ainda, que nos coloca como um subgrupo dos países ocidentais, nós nos enquadramos dentro dessa filosofia greco-romana, desses ideais que o Ocidente tem. Então os romanos acabaram influenciando muito na formação do continente europeu. Mas vocês sabem muito bem que os romanos acabaram caindo, Então, o Império Romano acabou caindo, O Império Romano acabou aderindo à filosofia cristã, E vocês sabem muito bem que a filosofia cristã ela valoriza muito mais a paz, os sujeitos que não brigam, sujeitos que não promovem a guerra, sujeitos que fazem com que as coisas aconteçam em mais harmonia. Só que nessa época, quando o cristianismo entrou no Império Romano, eles precisavam se defender. Então, em vez dos romanos estarem construindo exércitos poderosos, como construíam no início, eles estavam mais preocupados em construir igreja e fazer com que a religião cristã crescesse. O resultado disso foi o enfraquecimento das fronteiras do Império. Um dos motivos da queda do Império Romano foi justamente essa mudança da filosofia, da filosofia greco-romana para uma filosofia cristã. E aí as fronteiras foram cedendo. Vários povos acabaram entrando e influenciando a vida do continente europeu. Povos aqui da Germânia, os povos germânicos, que para os romanos eram chamados de bárbaros, mas para os alemães eram chamados de grandes deslocamentos de povos, ou seja, grandes migrações. E por que esse povo fugia daqui da Germânia para dentro dos territórios romanos? Justamente porque tinha um grande perigo aqui, os asiáticos. Estão vendo aqui os hunos, depois vieram os mongóis, todos esses povos que tinham tecnologias de guerra superiores a dos europeus acabavam empurrando essas pessoas e elas vinham se esconder dentro do Império Romano. Desse modo, construíram uma Europa multicultural, onde se misturou vários povos, se misturou os hunos com os povos germânicos, com os povos latinos, com os africanos, formando esse caldeirão cultural que hoje existe na Europa. E aí, a partir do esfacelamento do Império Romano, com o passar do tempo,
os hábitos culturais mais comuns e mais próximos, né? Os povos que tinham hábitos culturais mais comuns, mais próximos, línguas com o mesmo sotaque, né? Línguas parecidas, foram se agrupando. Por exemplo, Portugal, né? Formou um paísinho aqui há 1000 anos atrás, Espanha, depois França, né? A Inglaterra, né? Povos que tinham mais ou menos os mesmos costumes acabavam se agrupando e formando nacionalismos. Esse mapa da Europa aqui, ele mudou bastante nos últimos 1000 anos. Eu vou passar aqui para vocês um videozinho que mostra essas transformações, né? Como que o reino de Kiev depois veio a se transformar no maior país do mundo, a Rússia, como que os muçulmanos foram expulsos da Península Ibérica, né? Como que o Sacro Império Romano-Germânico se desfez, se formou inúmeros estados pequenos aqui para depois formar a Itália e a Alemanha. Bom, eu vou dar o play aqui e a gente vai assistir um pouquinho dessas transformações territoriais. Então aí vocês viram que a Europa, os territórios da Europa não são fixos, eles mudaram muito ao longo do tempo. Vocês viram a ascensão, né, dos otomanos, depois a ascensão dos russos, as hordas dos mongóis, a ascensão de Bonaparte, a ascensão de Hitler. Todas essas pessoas foram muito importantes para a construção do que é a Europa hoje, para a construção desses estados nacionais e formação desse mapa que a gente tem da Europa
hoje, né, com Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Polônia, Rússia, Itália, Grécia, são todos países, em alguns casos, muito recentes. Vocês viram que o mapa, né, os territórios, eles são móveis, eles não estão prontos. E hoje mesmo existem reivindicações na Europa que colocam uma série de conflitos, né? Alguns principalmente ligados à Rússia, né? Que invadiu, né, essa região que pertence à Ucrânia, região da Crimeia, né, que nesse mapa ainda está como ucraniana, mas que está invadida pela Rússia. Então os territórios europeus, eles são territórios vivos, são territórios móveis, onde eles estão sempre em constante transformações. A Europa é justamente esse caldeirão cultural. Por isso é tão importante a gente entender o continente europeu. Quando a gente entende as dinâmicas europeias, a gente passa a entender também a nossa vida, passa a entender também o território nacional, o território do Brasil. E aí a Europa, ela tem uma divisão regional que coloca alguns países que têm fatores em comum. Estão vendo aqui, ó, essas divisões regionais na Europa, ela pode ser dividida em 4 grandes regiões, né? A primeira delas é a Europa do Sul ou Europa Mediterrânea. São esses países aqui que têm muita afinidade entre eles. Além de serem parecidos culturalmente, eles têm semelhanças no desempenho de sua economia. Eles são os países banhados pelo mar Mediterrâneo. Por isso levam esse nome, América do Sul ou Mediterrâneo, que são eles, Portugal, Espanha, Itália, os países aqui próximos à Grécia, né, os países da antiga Iugoslávia, que se desmanchou em vários países menores. E aí temos também a Europa Ocidental ou Central. A Europa, a chamada Europa Ocidental, são esses países aqui, que são os países que têm a economia mais dinâmica, têm a economia mais forte, que são eles: a Inglaterra, a França, a Alemanha, República Tcheca, Áustria, Suíça, né? Esses países, eles são os chamados países da Europa Ocidental. É onde estão as principais indústrias, né? Os países que mais influenciam no mundo estão nessa região. E aí tem a Europa Oriental ou Leste Europeu, que são os países, né, em sua maioria de origem eslava e que pertenceram à esfera de dominação do socialismo, né, do século passado. Vocês sabem que essa região aqui, ela era uma região muito influenciada pelo regime socialista promovido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e que acabou dando certas características econômicas e culturais para esses países. Vocês sabem que a transição deles do socialismo para o capitalismo foi um pouco traumática, né? Eles sofreram muito com desemprego nessa transição, sofreram até mesmo com fome em alguns países e que hoje estão se recuperando, né? Hoje são países capitalistas, mas a gente consegue agrupar eles em um grupo chamado de leste europeu, por causa das características econômicas e características culturais. Países como Polônia, Ucrânia, Romênia, a própria Rússia, Lituânia, Estônia, eles se enquadram nessa regionalização. E por último nós temos esses aqui em azulzinho, que são os países do norte da Europa, ou Europa setentrional, né, em alguns casos, ou Europa nórdica. São todos pertencentes a essa mesma região, que são esses países aqui mais do norte, são os países mais gelados, que também têm características em comum em sua cultura e em sua economia. Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia são os países que compõem a Europa do Norte. Então a gente consegue regionalizar a Europa segundo esses critérios, aspectos culturais, né, e aspectos econômicos que colocam esses países mais ou menos no mesmo grupo. Essa foi a nossa aula sobre a Europa, a importância de se conhecer o continente europeu, a influência que eles têm em nossa cultura e o quanto eles foram influenciados por outras culturas. A cultura europeia ela é muito dinâmica, muito diversa. Vocês verificaram o quantos povos influenciaram na formação do continente europeu. Eu fico por aqui e até a próxima.